Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Olá, muito boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar qual é o papel do líder. Você que já é líder ou empresário, lida com pessoas ou ainda tem vontade de ser, um gestor de pessoas, com certeza uma das suas maiores preocupações, ou talvez a maior preocupação, seja alcançar os resultados, Bater a meta, alcançar o número, entregar os serviços e o planejamento que foi feito. Mas hoje eu vou convidar você para pensar um pouquinho diferente. Que tal se você se desconectar um instante desses fatores, Não que eles não sejam importantes, sim, eles são imprescindíveis, afinal de contas, sem eles o negócio não sustenta, Mas antes disso, eu quero te chamar a atenção hoje para um aspecto muito, muito importante. O verdadeiro papel de um gestor é despertar e apoiar no desenvolvimento do potencial que já existe aí dentro dessas pessoas, dentro dos colaboradores. Com certeza, despertando e extraindo esse potencial, não tenha dúvidas que eles te entregarão, sem que você tenha muito esforço, esses resultados, essas metas. Isso mesmo. E não se preocupe, com certeza, pessoas felizes geram grandes resultados. Uma ótima semana para todos vocês. O meu entrevistado de hoje será Luiz Marcati, que é presidente da Mesa Corporate Governance, entidade especializada em governança corporativa, e o tema da entrevista será sucessão familiar no campo. Luiz, eu falei correto o nome da empresa? Tudo bem? Corretíssimo, tudo bem, e você? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo para falar desse tema tão importante. Já tratamos desse tema aqui várias vezes, mas é impressionante como cada entrevistado, cada convidado meu traz uma nuance diferente e sempre agrega alguma informação a mais. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo show de bola hoje. Luiz, quais são os principais aspectos envolvidos no planejamento de um processo sucessório do agro? Eu acho que as questões, existem algumas questões que são naturais, A herança é uma coisa natural, tá certo? Então, os pais com filhos naturalmente criam essa relação de herança, de sucessores e sucedidos do patrimônio, não é? A questão do negócio em si, ela traz algumas nuances pelo próprio grau de profissionalismo que já existe ou que necessitará ser trazido para os negócios quando você trata das questões de sucessão. Enquanto está o dono à frente dos negócios, tudo é decidido ao seu jeito, não é? A fazenda funciona dentro e fora do negócio de produção, de comercialização, de planejamento, vai tudo muito da cabeça do dono e das pessoas com quem ele interage. A partir do momento que você começa a pensar em sucessão, você tem, primeiro, os aspectos patrimoniais. Então, como eu farei a sucessão do patrimônio em si? Como será transmitido esse patrimônio para os meus herdeiros? E o segundo aspecto é o da administração do negócio em si. Então, quem dos meus herdeiros terá interesse, irá preparar-se ou poderá assumir o meu lugar na operação, na condução da operação. Então, são no mínimo duas nuances distintas, que uma tem a ver basicamente com a transmissão de patrimônio, outra tem a ver com o modelo de administração e da operação. Por isso que vem muita complexidade nisso. Porque a transmissão patrimonial em si, ela muitas vezes é um movimento simplesmente legal. Se o pai ou a mãe falecem hoje, por inventário, esse patrimônio é transferido. Mas a pergunta é, o que a gente faz com esse patrimônio daqui para frente? Então, essas questões que envolvem como conduzir a administração de um patrimônio, buscando preservá-lo,
buscando rentabilizá-lo e buscando inclusive transferir renda depois para os proprietários, isso já traz uma complexidade natural. E também a operação do dia a dia, aí é outro aspecto, né? Então, quem será o diretor da fazenda, vamos dar esse título, né, só para entender, quem está conduzindo os negócios, quem está decidindo o que nós vamos plantar, quando, de que forma, com que tecnologias, para quem nós vamos vender, tudo isso é a operação do dia a dia, e aí você precisa ter gente preparada. Boa parte do nosso trabalho, Divino, ou do trabalho, tanto da instalar a governança e melhorar o ambiente de gestão dos negócios, passa pelo caminho da profissionalização, que pode ou não ser feito com entes familiares. Eu acredito que fazer um processo desse, Luiz, não deve ser muito fácil, porque digamos que alguém tenha 4 filhos. Cada filho quer algo diferente. Uns querem conduzir o negócio, outros não querem. Uns começaram, talvez, enquanto criança, a andar do lado do pai, outros vieram depois, outros nunca quiseram aquilo. Como é que é balancear todos esses interesses para que haja, lá no final, uma convergência de valores para que todos possam ganhar? A gente costuma dizer que você trabalhar com esses temas todos é buscar sempre a arte da coletividade. E a coletividade aqui no caso tem 3 dimensões muito claras. Primeiro, o que é bom para a família, não para um membro ou outro. O que é bom para a sociedade em si, a propriedade, não para um sócio ou outro. E o que é melhor para a gestão dos negócios em si. Então são 3 dimensões que precisam ser bem entendidas e tratadas dentro da sua coletividade para preservar, cultivar e trabalhar na sua longevidade. Então a longevidade da relação familiar é o que dá estabilidade a esse ambiente, o trabalho do equilíbrio de interesses societários, não é, como sócios do negócio, também trazem as condições básicas para a longevidade, e gente competente no lugar certo, não é, tocando os negócios, prestando contas aos sócios, é que vai garantir também a longevidade dos negócios. E aí, Divino, passa pela fase da discussão. Bom, sócios todos serão, isso é o que a gente fala. Herdeiros de um negócio, qualquer que seja ele, na realidade não são herdeiros, eles são futuros sócios, não é? Porque um dia eles assumirão a administração daquele patrimônio e daquela operação. Quando a gente fala de trabalhar no dia a dia, aí é diferente. Aí pode ser que venha todo mundo, pode ser que venha uma parte, pode ser que fique um só, né? Dos 4 que você citou, por exemplo, imagina que 3 foram estudar em alguma capital, um se tornou médico, um advogado, um engenheiro. Desenvolveram suas carreiras fora do mundo agro. E ficou um irmão que foi o engenheiro agrônomo, né? Bom, então o que nós temos que fazer? Nós 4, como sócios, teremos que nos organizar até para dar a direção para esse nosso irmão que ficará no dia a dia e como ele prestará contas do que ele está fazendo e dos resultados que ele está alcançando. Por isso que a gente fala de profissionalização. Então é criar um ambiente que antes não existia. Quando estava na mão do pai e da mãe, era do jeito deles, né? E mais ou menos eles contavam pra gente se as coisas estavam indo bem ou mal. A gente nunca soube de fato, a fundo isso. Agora não, agora os filhos começam não apenas a estar inteirados, a buscar informações, como também a tomar decisões sobre aquele patrimônio. Porque também não adianta largar na mão do irmão agrônomo e depois ficar falando gostei, não gostei, tem pouco resultado, você não me dá dinheiro, para que eu tenho tanto patrimônio se ele não dá retorno? Porque são as conversas que a gente acaba ouvindo nesse ambiente. Esse processo, Luiz, ele é menos traumático em vida ou no pós-mortem? Todo esse processo, o ideal é que ele sempre seja feito de forma planejada, previamente, tá certo? Porque aquilo que a gente faz, inclusive com a liderança do pai e da mãe em vida, dá muito mais estabilidade na família. Tá certo? Depois de um evento, de uma fatalidade do falecimento de alguém, as emoções acabam vindo muito à tona e as decisões acabam tendo que ser tomadas de forma brusca, não foram combinadas antes. Nós não discutimos antes quem ia cuidar de quê e de que forma.
Então, sempre fazendo previamente, de forma planejada, estruturada e envolvendo a família toda, porque no fundo são todos participantes de interesses diretos, né? Dá muito mais segurança ao processo. Eu vou fazer mais um intervalo, rapidinho, já já nós estamos de volta. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Hoje eu estou conversando com o Luiz Marcati, presidente da Mesa Corporate Governance, que é uma entidade especializada em governança corporativa. E estamos falando sobre sucessão familiar no campo. Eu imagino que é necessário haver também um preparo para que o produtor entre nesse processo de sucessão, o dono, aquele que fez com que o negócio às vezes saísse de um patrimôniozinho pequeno para um patrimônio gigante. Ele trabalhou, ele lutou, ele sabe ali cada pedacinho de chão que ele tem, cada coisinha que ele plantou, ele conhece toda a propriedade, e depois entregar isso nas mãos dos filhos ou entregar na mão de um terceiro não deve ser um processo muito fácil. Como é que é esse preparo para que ele desapegue? Você sabe que a gente busca trabalhar dando tanta importância à preparação dos sucessores quanto à preparação do sucedido, não é? Porque o sucedido, ou seja, o dono, o fundador ou a mãe que está à frente do dia a dia dos negócios, tem uma natural dificuldade em imaginar sua vida fora daquele dia a dia, não é? Imagina o empresário, ainda mais do agro, né? Que não existe sábado e domingo para plantação nem para criação, né? Tá certo? Então o dono de uma operação dessa, ele é empresário regime 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana. Então não dá para ele simplesmente se imaginar, tá bom, então a partir do mês que vem eu tô fora. Fico só sentado na varanda lá da casa da fazenda, né? Olhando pro o sol nascer e o sol se pôr. Então não pode ser assim. Na realidade existe um preparo para ajudar principalmente esses donos a aliviar o volume, a carga de trabalho que ele tem. É começar a preparar os sucessores para compartilhar decisão com ele. E lá na frente, imaginando que num ciclo aí de preparação, em algum momento ele fala, tá bom, olha, eu passei 100% da operação do dia a dia para o meu filho, para minha filha, ou para um profissional de mercado. A partir de agora, ele passará a atuar ele pode passar a atuar como um mentor dos seus filhos, até para melhor entenderem, trazer suas experiências, suas vivências para apoiar o aprendizado e o processo de decisão que os seus filhos passarão a ter como sócios de um negócio, né? Então ele tem um papel de aconselhamento bastante rico, importante, e não é de pouco valor não, isso é de muito valor. Mas é que quem está envolvido demais na operação, muitas vezes tem dificuldade de entender o valor de um trabalho de mentoria versus o estar de sol a sol lá no campo, né? Então a gente tem uma que a gente chama de uma curva de aprendizado que às vezes pode ser um pouco mais longa, né? Acontecem muitos conflitos de gerações nesses casos? A relação das gerações, ela traz um risco inerente, não é? Porque eu vou pegar o caso que você citou, de alguém que começou com um patrimônio pequeno, trabalhou direito, muito sucesso, e hoje tem um patrimônio bastante grande. Aí entram os filhos para administrar o negócio, as filhas, ou entram profissionais de mercado, tanto faz, e começam a trazer algumas ideias novas, jeitos diferentes de se tomar decisão, de se fazer a operação, de se controlar, administrar. Então, dependendo de como isso é trazido à discussão dos fundadores, naturalmente entra em choque, porque parece que a nova geração está questionando a maneira pela qual a geração anterior conduzia os negócios.
Então, conversas do tipo assim, sei, agora você chegou agora, quer inventar a roda, e parece que tudo que eu fiz até agora é tudo errado, né? Quer dizer, 40 anos eu comprei a rocinha lá, transformei nessa fazendona, e tudo que eu fiz estava errado. Então, não é isso. Não é o tudo errado. E quando a gente discute um processo de sucessão, Divino, nós não estamos falando de hoje para trás, né? Nós estamos falando de hoje para frente. Então, do 0 até o ano 40, sei lá, né? Tem uma história. A pergunta é, e os próximos 40 anos? Como serão? E as demandas de mercado? E as demandas que vêm dos nossos fornecedores, do concorrente, do cliente, não é? Você pega hoje, por exemplo, as questões ligadas à preservação ambiental, aos impactos ambientais da produção. Hoje tem níveis de exigência, até para quem produz, né, muito grandes, porque eu tenho que responder muitas vezes a mercados que vão me cobrar algumas coisas da maneira como eu lido com o preparo da terra, o uso de defensivos, que tipo de semente eu uso, se eu fiz desmatamento, se eu estou muito perto de nascente, se eu estou mantendo aquela reserva legal. Então, tudo isso viram demandas naturais de mercado que a gente tem que passar a cuidar, que talvez anteriormente a gente não fazia, não é? Ou usar os drones para poder vislumbrar como está a produção, o gado, ou os testes de vacina. Então, ou seja, você tem muita tecnologia embarcada hoje na produção agrícola, seja na agrícola pura, ou seja na pecuária, por exemplo, que precisam ser incorporadas. Mas da mesma forma que eu faço isso na produção, eu tenho que fazer isso na administração. Eu mexo muitas vezes com muito dinheiro, né? Tá certo? Todo mundo sabe o tamanho do custeio de fazer uma criação, um gado confinado, semi-confinado, ou preparar e plantar a soja, ou aí na tua região também tem bastante cana, não é? Tem chegado bastante cana aí na região. Então, como é que eu vou administrar esse dinheiro? Onde eu vou captar dinheiro? Como eu vou administrar o retorno sobre os investimentos? Como eu vou calcular as projeções, análises de risco? Coisa que antes era muito intuitiva. Antes o proprietário fazia muito pelo que ele conhecia, né? Pelo jeito de produzir e tudo mais. Tudo bem, ele usa... Tem sempre o agrônomo ou o veterinário com quem ele se consulta, né? Mas hoje as tecnologias são muito importantes. E para uma sociedade, também é importante que tenha outras formas de administrar os negócios e de analisar retorno e riscos. Então, por isso, realmente tem que olhar para um ambiente de como transformar uma administração de uma cabeça só para ser compartilhada com sócios. Luiz, para aquela pessoa que está nos ouvindo agora e que ficou com uma pulguinha atrás da orelha e pensou assim, já é o meu momento de começar. Qual é a dica? Por onde começar? Reúna a família para conversar, reúna a família para colocar suas preocupações, aquilo que te tira o sono, reúna a família para ouvir da sua família o que as pessoas querem e o que elas não querem na vida, porque isso tudo tem que estar conjugado. Os projetos de vida pessoais, os projetos de vida coletivo e o funcionamento, o bom funcionamento do negócio e a rentabilização do patrimônio tem que estar absolutamente alinhados. Então, a partir desta conversa, você acaba trazendo a família a uma mesma visão e a decisão se torna muito mais segura. Vamos tentar trabalhar no modelo de estruturação e formalização do nosso negócio? É por aí. Meu amigo, foi um prazer muito grande falar contigo. Foi um papo maravilhoso. Eu te agradeço imensamente por ter contribuído com a minha audiência e um grande abraço para você. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer sempre bater papo com gente como você, assim, que é interessado em contribuir com o seu público, né? Então conte comigo, é só mandar o aviso e eu apareço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.